Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Modo Avião Guilherme Gonzaga, sócio-diretor da Gonzaga Imóveis, imobiliária que completa 70 anos este ano aqui de Curitiba. Guilherme, muito bem-vindo ao Modo Avião. Muito obrigado, Karine. Eu preciso agradecer você e a Cúpula pela oportunidade de estar aqui, né? Pelo convite. E também aproveito já para agradecer por vocês terem escolhido a gente por ser uma das imobiliárias que recebeu os clientes de vocês no Cúpula Summit. E foi muito bom para a gente poder mostrar o nosso trabalho, mostrar o que a gente vem fazendo. Então, muito obrigado. Maravilha. Cada vez mais sendo um case, né? Mesmo Sim. Uma empresa aí de 70 anos de mercado. Guilherme, a imobiliária hoje tem, como eu comentei, completa 70 anos neste ano, tem 8 mil imóveis administrados e eu quero começar falando com você sobre um tema que é recorrente no mercado imobiliário e que eu tenho certeza que interessa a muitos dos nossos ouvintes. Legal. A Gonzaga passou por um importante processo de sucessão familiar. Sim. E você, ainda muito jovem, só que você era mais jovem ainda, Sim. Quando a sua mãe, você tinha 21 anos, né? Isso. Quando a sua mãe te fez essa pergunta e foi entender junto com você e com o seu irmão também, se vocês gostariam de dar continuidade ao negócio, né, que teve como um dos fundadores o seu pai. Isso. E aí eu quero saber como é que essa notícia chegou para você, sendo tão jovem, como é que foi essa tomada de decisão de entrar para o negócio e perpetuar, né, esse negócio familiar aí tão importante. Então, eu sou filho do Roberto Gonzaga, né, que o meu pai foi quem fundou a nossa empresa de locação. O meu tio fundou a nossa empresa no início, em 1954, o tio Plínio. E depois o meu pai entrou para trabalhar no negócio, né? Uma curiosidade é que o meu pai e o meu tio, eles eram uma família de 9 irmãos. E o meu tio Plínio era o mais velho e o meu pai era o mais novo. Então, no início, o tio Plínio deu uma oportunidade de emprego para o meu pai, na verdade. Meu pai começou como funcionário, ele virou corretor de imóveis, na época se destacou muito como corretor no mercado. Virou gerente de vendas e o meu tio ofereceu a sociedade para ele. E eles foram um exemplo assim de liderança para as pessoas que trabalhavam com eles. E eles também foram um grande exemplo para mim e para o meu irmão de parceria de trabalho, né? E em 2011, que foi quando eu estava com 21 anos, o meu pai veio a falecer, né? Foi quando aconteceu o falecimento do meu pai. E nessa época eu estava cursando minha faculdade. Eu sou médico veterinário de formação, porque a gente atua, além do mercado imobiliário, a gente atua também no ramo de agronegócios em Santa Catarina. Perfeito. E em beleza estética aqui em Curitiba também, né? E a minha ideia de início era trabalhar no mercado de... Ir pro agro, Ir pro agro. E eu estava cursando a faculdade, eu estava no final da faculdade, e nessa época meu irmão estava no começo da faculdade. E como a gente tinha 51% do negócio, a minha mãe entrou. Minha mãe nunca tinha trabalhado na empresa. Ela entrou para fazer parte da diretoria, para ter um de nós lá dentro. E teve um dia que ela chegou e fez essa pergunta para mim. Ela chegou para mim e para o meu irmão, na verdade, e falou assim, eu preciso saber se vocês vão querer estar na imobiliária trabalhando, porque se vocês não estiverem, é melhor a gente vender a nossa parte para os nossos sócios e investir em outros negócios. E aí foi quando eu tive que tomar a primeira grande decisão da minha vida, né? E nesse momento eu decidi ir para a imobiliária. E foi bem desafiador, assim, eu vou dizer, né? Porque, assim, eu estava naquela época de final de faculdade, churrasco de faculdade, aquela vida. Eu nunca fui aquele cara mais estudioso de todos, então, uma vida não tão comprometida, né? E quando eu cheguei ali na imobiliária foi um choque para mim, porque eu vi aquelas pessoas, os nossos colaboradores, muito comprometidos com a empresa, sabe? Eu vi aquelas pessoas dando o máximo pela empresa e todos eles sempre falando com muito carinho do meu pai, né? E quando eu cheguei ali eu tive aquele choque e eu vi assim que ou para eu assumir uma liderança ali dentro, em algum momento, eu teria que estar líder por completo, né? E foi quando eu tomei a minha segunda grande decisão na minha vida, porque eu cheguei e pensei assim, eu vou voltar com a minha namorada e vamos casar, porque eu percebi que eu teria que estar comprometido tanto dentro da empresa como fora. Não tem como você ser duas pessoas, né? Você tem que estar comprometido por completo. E foi aí que eu comecei meu trabalho na empresa. Para mim, errei muito no começo, a gente é novo, né? Mas eu aprendi muito com aquelas pessoas e foi o tempo que eu tive para ganhar a confiança das pessoas
em cima do trabalho que eu ia exercer, né? Então foi assim que eu entrei para o imobiliário. Fez uma transformação de vida ali, Sim. né, no 360. E isso é muito, muito legal, essa análise que você faz, porque realmente eu acredito muito nisso também. Não existe muito essa questão de quem você é no profissional e quem você é no pessoal, né? Somos seres indivisíveis, né? Isso. Somos indivíduos, o que significa sermos isso seres mesmo. indivisíveis, ou seja, atuamos de uma mesma forma em ambas as áreas. E como é que vocês... e aí, tudo isso que você traz, Guilherme, demonstra muito também do quanto a empresa era, de certa forma, não de uma maneira negativa, mas muito dependente, tinha todo o conhecimento e a cultura da empresa estava muito no seu pai e no seu tio, né? Isso. E eles perpetuaram muito isso. Como é que vocês fizeram para reorganizar a gestão da empresa? Qual foi a principal decisão nesse início da gestão de vocês? Então, eu vejo assim que o meu pai e meu tio, eles sempre foram grandes líderes para aquelas pessoas, né? E eu vejo assim que hoje muitas empresas buscam, eu vejo muito em palestras assim, como que você faz para criar o vínculo afetivo, o vínculo emocional do funcionário com a empresa. Porque hoje as pessoas não estão mais só pelo dinheiro, né? Hoje elas buscam pertencer a algum grupo, né? Elas querem fazer parte daquilo, elas querem ter orgulho do que elas pertencem. Então, não tem como a gente falar disso sem falar de liderança, né? E a liderança que eu acredito e que eu aprendi com 3 pilares bem definidos. Assim, eu acho que a liderança a gente tem que ter presença, a gente tem que ter serviço e a gente tem que ter confiança. Então, para que a gente possa servir ao grupo que a gente vai liderar, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar imerso, a gente tem que estar atento, porque senão não tem como se servir. A hora que você vai agir vai ser tarde, se você não estiver atento, se você não estiver imerso. Então você tem que estar por completo ali. E você tendo esses 2 pilares bem feitos, você ganha a confiança do grupo, né? E quando você ganha a confiança do grupo, é quando você consegue jogar em outro nível, né? Eu digo assim, quando você consegue fazer com que o grupo acredite no mesmo propósito que você, assim você consegue com que o grupo te acompanhe nas mudanças que você quer fazer, por mais difíceis que elas sejam, por mais desafiadoras que elas sejam, o grupo vai te acompanhar porque ela está confiando na tua liderança. Então, a gente estava ali num momento assim, quando a gente assumiu a gestão, a gente tinha um cenário de empresa. A gente é uma empresa de 70 anos, a gente tem um nome muito forte no mercado, um nome consolidado, a gente sempre foi uma empresa comercialmente muito agressiva e a gente era uma empresa saudável financeiramente. Mas a gente tinha alguns quadros que a gente precisava mudar, né? A gente tinha muitas reclamações por falta e demora de atendimento, a gente estava com muita perda de proprietário e a gente tinha um clima organizacional assim, entre os setores muito ruim. E para ajudar a nossa empresa de vendas, ela era conhecida por não fazer parcerias. E num mercado que hoje vive de parcerias, isso também não é positivo, né? Então, diante desse quadro, a gente precisava fazer as mudanças, né? E no meio disso existia um grupo de pessoas, a maioria dos nossos funcionários está ali há muito tempo, e a gente tem muitos funcionários antigos, e a gente sabe que num momento de mudança, num grupo a gente tem pessoas que querem mudar, tem pessoas que querem, mas não conseguem, tem pessoas que querem e conseguem, mas essas pessoas precisam de uma estrutura, né? Elas precisam de um apoio para conseguir essa mudança. E assim, a gente como uma empresa familiar brasileira, a gente tinha um cenário típico assim dentro disso que você falou, né? A empresa, a gestão do meu pai era muito centralizada nele, então tudo dependia muito dele. Ele tomava as grandes decisões sozinho, tomava a frente de tudo. E a gente tinha aquela realidade de empresa familiar assim, por exemplo, dentro do mesmo setor, pessoas com a mesma função, cada uma exercendo de uma forma, da forma como achava melhor. Sem processo definido, Sem processo definido. E a gente tinha alguns setores que dependiam muito de uma pessoa só, ou do gestor do setor, ou do funcionário mais antigo. Então, todo o funcionamento do setor estava na cabeça daquela pessoa. Se a gente perdesse aquela pessoa, a gente teria que reiniciar aquele setor. E isso, quando o fundador está presente, né, quando o fundador está no negócio, acaba não sendo tão difícil, porque ele estava ali na criação, ele sabe como aconteceu. Mas nós, como sucessores,
a gente precisava ter essa gestão na nossa mão, né? A gente precisava trazer essa gestão para a nossa mão. Então, a gente já tinha indicadores comerciais, a gente já tinha indicadores de risco, mas a gente queria ter a empresa inteira, todos os setores geridos por indicadores, né? E a gente sabia que para a gente conhecer a empresa, para a gente ter a gestão na nossa mão, a gente teria que rever todos os setores. Então, foi aí que a gente pensou em descrever de volta todos os processos da empresa. E foi assim que foi como a gente pegou o negócio, né? E para isso vocês criaram, você comentava comigo, além desse conselho diretivo, né? Hoje vocês têm, eu vejo que uma definição muito clara também dos cargos de liderança. Sim. Porque assim como você traz essa falta de definição dos cargos dos colaboradores no geral que acontecem, a gente observa em muitas empresas, e principalmente nas familiares, os diretores, quando são irmãos, quando são, né, pai e filho ali, relações familiares, muitas vezes não têm funções definidas, com definição de tarefas. Então, vocês criaram esse conselho diretivo da empresa que hoje se divide em áreas e também se reúne para uma tomada rápida de decisões, né? Isso mesmo. O nosso conselho, na verdade, ele é um misto de conselho diretivo com conselho gestor, porque o primeiro ato nosso na nossa nova gestão foi a criação do conselho, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi, a gente tem uma das nossas diretoras, é a Dona Eva. A Dona Eva Baldaia, ela sempre foi, ela já tinha sido gerente financeira da nossa empresa e ela foi o braço direito do meu pai para construir a empresa de locação, né? Então ela estava ali desde o início. Em um determinado momento da nossa empresa, por questões pessoais dela e por questões também do nosso negócio, ela optou por seguir a carreira dela e montar o negócio dela. E quando a gente foi formar o nosso conselho, a gente quis que ela estivesse presente, né? Então a gente foi lá, falou do projeto para ela e na mesma hora ela topou. Então, hoje o nosso conselho é formado pela minha mãe, que é a presidente, Dilka Gonzaga, presidente do conselho, eu, que tenho algumas diretorias abaixo de mim, o meu irmão, Eduardo Gonzaga, ele tem algumas diretorias abaixo dele, e a Dona Eva tem outras diretorias abaixo dela. E a gente faz a reunião desse conselho 2 vezes por semana. Então, todas as grandes decisões dos meus setores e os grandes acontecimentos dentro dos meus setores, nas minhas reuniões com as minhas gerências, eu levo para o conselho. E assim os outros diretores também fazem. E a gente se reunindo 2 vezes por semana, a gente consegue ter uma tomada rápida de decisão. E isso também ajuda com que todo mundo saiba o que está acontecendo dentro da empresa, né? E isso, nessa nossa retomada de uma nova gestão, com sucessores, todo mundo tendo que estar junto no mesmo projeto, isso ajudou muito e tem funcionado muito bem pra gente, esse formato. Perfeito. E é muito interessante essa ideia de vocês e essa iniciativa de se reunirem 2 vezes por semana. Hoje, quando a gente fala de tempo, acredito que é um dos recursos mais raros que a gente tenha no nosso dia a dia, e para algumas pessoas pode parecer impensável, né? Como é que eu vou me reunir 2 vezes com todos os diretores da empresa? E isso acaba passando despercebido, né? As pessoas ficam sem esse contexto do que está acontecendo no negócio, e vocês têm as suas áreas bem definidas, mas tomam de uma maneira conjunta as decisões estratégicas e muito rapidamente, né? Com certeza. E outra iniciativa que você me contou, Guilherme, que eu achei assim incrível, essa ideia que vocês tiveram, é a criação desse setor de qualidade dentro da imobiliária. Vocês hoje têm um setor dentro da imobiliária de vocês que reestrutura, né? Ela faz diagnósticos, reestrutura e refaz constantemente os processos. Você comentou comigo que implementaram esse setor que olhou primeiro para o setor de rescisão, né? Que para a maioria das empresas é aí um dos setores mais críticos. Como é que funciona? Então, quando a gente assumiu a gestão, a gente teve a ideia de redescrever todos os processos da empresa, né? No início, o que a gente fez? A gente contratou uma empresa de consultoria nisso, a GRMS, uma empresa que nos ajudou muito, e os funcionários dessa empresa vinham, nos ajudavam a levantar os processos dos setores para que a gente pudesse fazer a mudança, né? Até a gente chamou um dos diretores dessa empresa para fazer parte do conselho, para a gente respirar esse ar de processos, né? Esse ar de uma empresa movida por dados.
E foi muito bom para a gente. Só que o que a gente logo percebeu? Essa empresa ela era muito especialista em indústrias, em concessionárias, em multinacionais. E o negócio imobiliário, principalmente de locação, ele tem processos muito específicos, né? São muito do nosso negócio. E a gente via que era muito difícil para essas pessoas que viviam em outros mercados entender. Então, para a gente ganhar velocidade e para a gente conseguir fazer isso de forma efetiva, a gente resolveu contratar uma pessoa que era especialista nessa parte de descrição de processos, de auditorias e de qualidade, para que a gente ensinasse ela dentro do imobiliário. E esse foi o início desse nosso setor de gestão corporativa. Eu carinhosamente chamo ele de setor de qualidade, mas o nome colocado lá foi gestão corporativa, né? Que é um completo, né? E esse foi o início, começou com essa funcionária e logo a gente percebeu que isso teria que ser um setor e teria que ser um dos pilares da empresa. Então a gente sempre teve como pilares a agilidade, a confiança e a segurança, né? E a nossa gestão é muito caracterizada por 2 pilares que a gente trouxe agora, que são o foco em pessoas e o foco em melhoria contínua. Então a gente queria ter pessoas boas trabalhando bem e a gente queria dar o suporte para que essas pessoas conseguissem exercer da melhor forma o trabalho delas e, por consequência, a gente atender da melhor forma o nosso cliente, né? Então foi o início desse setor. E a gente precisaria mudar todos os setores da empresa, né? E eu não vejo como fazer isso hoje se não tivesse esse setor de gestão corporativa feito na empresa, sabe? Hoje os funcionários, mesmo que no início tinham um pouco de receio disso, né? Hoje eles vêm com ótimos olhos do setor, sabe? Eles também, eles falam assim, como que a gente trabalhava sem o setor de gestão corporativa. E é muito bom, porque assim, a gente consegue fazer as mudanças de forma concisa, sabe? Então, o que o setor de gestão corporativa faz? Então, ele cuida da parte de descrição dos processos, de levantamento de indicadores, depois ele audita esses processos para ver se estão de forma correta, e também a parte de saque, de controle de reclamações e um suporte ao cliente está dentro desse setor também. E tem uma terceira parte que é toda a parte de construção de dashboards e análise de dados dentro da empresa. Então tudo isso é feito dentro desse setor. Então vou te dar um exemplo prático, né? Por exemplo, hoje a gente vai mudar algum processo dentro da empresa. Nosso setor de gestão corporativa, ele vai no setor e ele tira primeiro um retrato de como que o setor está funcionando hoje. Faz um diagnóstico. Um diagnóstico. Hoje o setor está funcionando assim. E daí a gente traz para o conselho, e aí no conselho a gente chama o gestor do setor e os gestores dos setores que conversam com esse setor também, para fazer a crítica do processo. Então, a gente precisaria mudar tal processo porque isso atrapalha nesse outro setor. A gente precisaria mudar isso para conseguir alcançar tal objetivo. Então, a gente faz todas as mudanças que a gente precisa, cria um novo processo, e dentro desse novo processo a gente levanta os indicadores que vão pautar a nossa gestão dentro daquele setor, e a gente treina a equipe dentro desse novo processo. Então, o treinamento acontece tanto pela gestão corporativa como pelo gestor do setor, e em 3 meses, mais ou menos, que a gente bota como data, a gente faz uma auditoria para ver se o processo continua da forma como a gente colocou. Perfeito. É como se você tivesse Como não, né? Você tem um setor que faz constantemente diagnósticos, redesenha processos para todos os setores dentro da empresa e vai auditando, né? Algo que a gente fala e entende muito com os nossos clientes junto da cúpula é que o processo ele é dinâmico, né? Sim. O mercado muda, os clientes mudam, vêm novas tecnologias. Não tem como você desenhar hoje um processo e acreditar que daqui 1 ano, 2 anos ou mesmo meses, muitas vezes, esse processo continue válido, o que faz desse setor, acredito que eles têm uma demanda muito constante. Constante. Né? E assim, hoje, por exemplo, se eu tô com dúvida com relação a uma questão de atendimento de algum setor ou de algum processo mesmo, eu posso pedir uma auditoria para o setor de gestão corporativa e eles fazem para mim, por exemplo. A gente estava com uma dúvida esses tempos aí sobre as empresas as vistorias nossas são com empresas terceirizadas, né? Com relação ao prazo dessas vistorias. E aí o comercial acreditava que o erro estava no setor de cadastro de inquilinos,
o setor de cadastro de inquilinos achava que estava no comercial e poderia estar também nas empresas de vistoria, né? Então, o que eu fiz? Eu pedi a Ivonete, que é a nossa gestora do setor, eu preciso de uma auditoria para entender onde que está o problema disso. Na mesma semana ela me trouxe, sabe? Ela me trouxe onde estava o problema, a gente corrigiu na fonte e hoje isso nos ajuda muito a trabalhar, sabe? Perfeito. A gente consegue ter movimentos rápidos assim, tomar as decisões. E o que acontecia antes que também era muito complicado, né? A gente, como uma empresa que não tinha processos bem definidos, a gente tinha um problema dentro da empresa, o que a gente fazia? Aquela reunião tensa, né? Chama os dois setores, bota tudo na mesa, o que está acontecendo, vamos definir. E o que acontece com isso? Até você sai com a solução, mas você sai com todo mundo desgastado dessa reunião, né? Perfeito. Hoje eu consigo chegar para uma reunião assim, ó, a auditoria foi feita, a gente viu que o erro está nesse ponto, o que a gente vai fazer para melhorar tanto nessa parte como nessa parte? Então não existe espaço para discussão, né? É foco então, em solução, você apresenta fatos, isso. Você apresenta dados que não tem como ser contestados, não tem como alguém dizer que aquilo não é a realidade. Isso. E aí você foca em construção de solução e não em encontrar culpado e ficar culpabilizando as pessoas, o que não leva a resultado nenhum, né? E um medo muito, muito grande que os nossos funcionários tinham era esse, né? Porque ele é um setor que ele mostra onde estão os erros, ele mostra o que a gente precisa fazer para melhorar. E o primeiro medo das pessoas era que seria uma caça às bruxas, né? A gente vai estar expostos, né? Então, no início, porque assim, tem duas ferramentas que a gente usa hoje no nosso processo administrativo que nos ajudam muito, são os tickets para atendimento e os registros de não conformidade, né? Então, hoje todos os atendimentos dentro da empresa, por exemplo, você vai querer alocar um imóvel, você entra em contato com a gente, é aberto um ticket de atendimento. E esse ticket de atendimento ele é passado de setor em setor. Então, toda a comunicação acontece dentro desse ticket, né? A gente acabou com a troca de e-mails entre setores. Então, com o ticket você consegue medir tempo de atendimento, você consegue ter várias métricas. E isso está dentro do nosso sistema. A gente trabalha hoje com a Casasoft. Perfeito. E isso a gente conseguiu colocar para dentro do sistema da Casasoft. Então, todo atendimento dentro da empresa acontece dentro desse ticket, né? E as RNCs, elas são registros de não conformidade. A gente vê muito isso em indústria, mas a gente quis trazer para serviços, né? Então, isso também teve uma certa resistência das pessoas no início. Então, hoje, por exemplo, todo o processo que ele chega num setor de forma errada, precisa ser aberto um registro de não conformidade, né? Então, por exemplo, né, o angariador foi lá angariar um imóvel e ele trouxe para o setor de cadastro do imóvel a documentação e veio faltando algum documento. O que a gente fazia antigamente? A gente só falava, o angariador, está faltando documento, vamos atrás lá, né? Hoje, além disso, a gente abre o registro de não conformidade. Então, no final do mês, eu sei quantos imóveis entraram com documentação faltando. Ou qualquer outro problema dentro da empresa, eu sei a quantidade desse erro. Você está gerando dados. E eu sei isso. E os meus setores que estão abaixo de mim, no final do mês, eles têm que me apresentar quais foram os registros de não conformidade abertos para o setor deles, né? E no meio disso a gente tem erros simples, a gente tem erros maiores, mas eu consigo saber, por exemplo, que um erro que é simples, que eu cometo várias vezes, eu consigo ver quantas vezes eu cometi e corrigir ele na fonte, né? Então isso fez com que a gente errasse menos, mas isso é aquilo que eu falei sobre a confiança, né? Se as pessoas não confiassem que a gente ia usar isso para a melhora do processo, elas se fechariam e a gente não conseguiria atingir isso, né? Então, dentro do setor de gestão corporativa, se a gente não tivesse a confiança do grupo, era um setor que seria muito difícil da gente implementar dentro da empresa, né? Mas graças a Deus a gente tem muita confiança do nosso pessoal e a gente conseguiu fazer esse setor, conseguiu fazer as mudanças que a gente precisa. E um dos resultados que vocês tiveram, a gente comentou ali, né, no início, um dos primeiros focos foi o setor de rescisão e de desocupação. E eu lembro de um dado que você comentou comigo, foi sobre, inclusive, as avaliações que vocês tinham no Google, né? Hoje o Google Meu Negócio ele acaba sendo um grande indicador para as empresas, porque os proprietários, os inquilinos, eles fazem essa pesquisa e acabam se deparando com as avaliações que a empresa tem ali dentro da plataforma. Vocês conseguiram elevar bastante esse posicionamento de vocês. Isso mesmo. Antes da gente ter o nosso setor
a parte de saque dentro do setor de gestão corporativa, a gente tinha uma avaliação de 3.1, se eu não me engano, no Google Meu Negócio. É muito ruim. Hoje a gente está com uma avaliação, fui ver antes agora, ali está 4.4. Perfeito. E por quê, né? Hoje primeiro que o cliente ele tem com quem falar, né? Antigamente, se ele era maltratado dentro de algum setor ou não tinha sua dúvida sanada dentro de um setor, muitas vezes ele não tinha para onde correr, né? Ele não tinha para quem reclamar, para quem falar se não fosse dentro daquele setor. Às vezes ele só quer ser ouvido, né? Só quer ser ouvido. E assim, hoje a gente divulga muito o nosso contato para que ele entre em contato com o setor, e desde que a gente começou a avaliar as reclamações que a gente tem, tanto em Google, quanto em redes sociais, quanto pessoa que entra em contato com a gente para fazer as reclamações, a gente viu uma grande mudança, assim. Eu comentei que a gente tinha muitas reclamações por falta de uma hora de atendimento, né? Hoje a gente diminuiu muito isso e a gente consegue analisar. Hoje, esse é um relatório que ele é apresentado para o conselho. Todo mês, o setor de gestão corporativa apresenta para a gente quais foram as reclamações do mês e quais foram as reclamações que são realmente procedentes, quais que não são. Então, hoje eu consigo olhar para o negócio, porque assim, a gente quando trabalha com locação de imóveis, a gente tem o locatário de um lado, a gente tem o proprietário do outro, e se você não sabe olhar para aquela relação ali, parece que tudo é reclamação, né? E o nosso objetivo é fazer com que todo mundo fique satisfeito, mas muitas vezes o proprietário não entende do lado do locatário, o locatário não entende do lado do proprietário, e a gente consegue hoje medir, por exemplo, hoje a gente atende cerca de 8 mil e poucos clientes por mês, né? São 8 mil e poucos clientes e vários atendimentos em cima desses clientes. E a gente está hoje com 37 reclamações no mês. E dessas 37, a gente tem visto lá que 40% são não procedentes. O que são reclamações não procedentes? Não existe erro no processo, mas existiu alguma falha de entendimento do cliente. Continua sendo um erro, né? A gente tem que se comunicar melhor. Mas se você olha para tudo sem saber o que é o erro, você acha que você está fazendo tudo errado, Tudo né? errado. E isso nos trouxe muita segurança para fazer as mudanças que a gente precisava também. Porque hoje é melhor ter clareza, né? Porque certeza. muitas vezes, mesmo essa questão que você traz ali dos canais de contato, se a gente esconde ou evita passar para o cliente o contato da pessoa com quem ele pode falar, Sim. não dá para o cliente canais de atendimento e formas com as quais ele possa entrar em contato com a empresa, hoje em dia o cliente tem muitos canais à mão dele, né? Ele vai para as redes sociais, ele vai para o Google fazer essa reclamação e vai se fazer ser ouvido, né? Sim. E aí eu vejo, a gente conversava também que além dos processos administrativos, né, toda essa parte da desocupação, rescisão, entrega de chaves, que a gente sabe que é muito complexo na locação de imóveis, vocês conseguiram fazer transformações também na frente comercial. Isso. E até tomando uma decisão que para muitas imobiliárias é ainda um desafio, quase diria aí um tabu, que foi deixar de fazer anúncios nos portais imobiliários. Isso levou vocês a terem uma queda no volume de clientes recebidos, mas não necessariamente de locações, né, Guilherme? Isso. Eu só deixo de responder antes, que eu esqueci de responder sobre a rescisão, você já me perguntou. E assim, o primeiro setor que a gente resolveu fazer a mudança foi o setor de rescisão, porque era um setor que a gente tinha muitas reclamações na empresa. E eu vejo que muitas empresas têm medo de fazer a mudança na rescisão. Nossos gestores antigos tinham também, né? Até meu pai, ele evitava mudar a rescisão porque a gente tinha um processo também muito na mão das pessoas que estavam lá dentro, né? E rescisão é um setor monetizado dentro da locação, né? Então a gente ganha dinheiro com rescisão. Então a nossa primeira meta era tentar manter, não perder dinheiro dentro do que a gente ganhava, mas a gente tinha que diminuir as reclamações, né? E fazendo o diagnóstico, mudando o processo de forma efetiva, a gente conseguiu aumentar em 30% a lucratividade do setor e a gente conseguiu diminuir para quase zero as reclamações de atendimento, sabe? Muito bom. Num setor que era truculento com o cliente antigamente. Então essa mudança na rescisão foi a primeira que a gente fez. E a gente optou por deixar o comercial por último, em todas as mudanças que a gente foi fazer. Então a gente sempre quis mudar de dentro para fora, né? A gente, que nem eu te falei, a gente tinha perda de proprietários, né?
Então, a gente precisava estancar o que a gente estava perdendo primeiro para depois voltar a pensar no comercial. Então, a gente começou pela rescisão, começou pelos setores administrativos para depois ir para o comercial. E quando a gente chegou no comercial, a gente viu assim... A gente tirou aquele primeiro retrato do setor, né? Com o setor de gestor corporativo lá. Foi lá e tirou o retrato do setor. O que a gente via? Um monte de lead, um monte de visita. E para fechar a nossa meta ali que a gente tem de 200 locações no mês. Então, olhando para o processo, o que a gente percebeu? Primeiro que a gente tinha um call center terceirizado, né? Então, o nosso cliente que entrava em contato com a gente para alocar, ele não falava com a gente, falava com um call center terceirizado. E a gente viu isso que isso estava muito negativo para o cliente. E esse call center terceirizado, ele de forma automática ia marcando visita sem fazer uma crítica, sabe? Então, a gente chegou e olhou lá, a gente tinha 9.000 e poucos leads para trabalhar de clientes de locação. E o que a gente percebia nos nossos consultores de locação ali? Não estava meio difícil com esse cliente? Não vou insistir, vou pro próximo, né? Tá mais fácil ir pro próximo. E a gente acabava que a gente estava atendendo mal o locatário que queria trabalhar com a gente. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, a gente quis trazer esse primeiro atendimento de volta para dentro. E quando a gente olhou, a gente já tinha saído de um portal. A gente não tem uma política contra portal, de forma alguma, mas naquele momento parecia correto a gente não trabalhar com portais na época, trabalhar com o nosso site. É que vocês não têm necessariamente hoje uma dependência, né? Isso. Que talvez algumas empresas têm por ter um nome muito forte. Se for necessário, em algum momento, a gente não é engessado de não voltar para o portal. Mas nesse momento a gente precisaria trabalhar melhor os clientes que a gente tinha, né? Então a gente optou por não trabalhar nesse momento com os portais, trabalhar com o nosso site só. Então a gente diminuiu de 9.000 e poucos leads por mês para 5.500, mais ou menos. E quando a gente olhou para as visitas que estavam sendo feitas, a gente viu que a gente estava fazendo muita visita errada. O cliente ia visitar um imóvel que não estava no perfil dele, sabe? Então a gente começou a fazer a crítica em cima disso também. E na locação, a visita é você perder dinheiro, né? Porque você não tem, não é um ganho tão alto para que você tenha esse investimento da visita, mesmo. Que é um investimento alto, né? É melhor você fazer menos visitas mais assertivas. Mais assertivas, com certeza. E no ano passado eu participei do Aluguel Master lá, como cliente de vocês. Legal. E foi lá que a gente percebeu que a gente poderia fazer diferente, né? Que a gente poderia fazer a análise do cliente, a análise de crédito do cliente antes da visita. E isso a gente mudou também, isso nos ajudou muito. Então a gente mudou, o cliente só faz visita quem tem cadastro pré-aprovado. Então a gente só demonstra para cliente que realmente tem potencial de locar. Então com isso já diminui um pouco as nossas visitas. E o fato da gente... Hoje, uma outra mudança que a gente fez na época foi a gente fez meta em cima de reserva. Então, os nossos consultores tinham meta semanal para reserva de imóveis. E com isso, por exemplo, porque o cliente que visitou e reservou, praticamente ele fecha, porque ele já está com a análise aprovada, né? Então, com isso, a gente conseguiu diminuir. A gente fazia em torno de 2.000 e poucas visitas, a gente está fazendo hoje em torno de 700 visitas no mês. E mantendo a visitas mais assertivas, mantendo a nossa meta lá de fechar próximos dos 200. Perfeito. Então, a gente conseguiu ficar muito mais efetivo, assim. Um dado interessante é que o nosso setor comercial, ele teve uma diminuição de custo de 36%. Eu comparei maio do ano passado com maio desse ano. Então, muita diminuição de custo, né? O custo de aquisição do cliente diminuiu bastante. E a gente consegue ser mais efetivo, atender melhor o cliente. Então, a gente fez assim, a gente fez um pré-atendimento de locação, os consultores e um pós-atendimento. Então, todo cliente que vai lá, visita e não reserva, a gente entra em contato com ele também para saber por que ele não reservou. Aí ele me mostra que a visita, eu precisava de um imóvel diferente, ou em cima do que ele não gostou, eu consigo procurar um imóvel para ele também. Então, naquele momento, foi o quadro que era mais interessante para a gente, né? E como a gente consegue ter análise rápida agora com o setor de gestão corporativa, isso, quando eu apresentei lá para o pessoal do Cúpula Summit, a gente estava assim. Hoje a gente já está sem o pré-atendimento na locação, porque como diminuiu bastante o número de leads, a gente tem leads mais qualificados, mas menos leads, eu consegui tirar de volta o pré-atendimento e botar todos esses leads para os consultores,
porque a conversão do consultor é melhor do que quando tem o pré-atendimento, né? Então, de um mês para cá a gente mudou isso de volta já, porque a gente vai mudando conforme a gente vai vendo que vai sendo efetivo. Então, os consultores estão trabalhando melhor, porque uma das dificuldades que as imobiliárias têm quando vão sair do portal é que a sensação do consultor ou do corretor é de que tem pouco cliente, né? Eles têm essa sensação. E a gente mostrou para eles, né? Porque o primeiro questionamento deles foi esse. Mas com a análise ali da gestão corporativa, a gente conseguiu mostrar, vocês acham que tem poucos clientes, mas tem tantos leads que estão chegando para vocês. Desses leads, tantos vocês só demonstraram um imóvel. Vocês não demonstraram 2 ou 3. Então, cliente tem, né? E como a equipe abraçou a mudança, a gente deu como um presente para eles agora o retorno deles poderem ter acesso aos outros clientes, sabe? Então, eles viram isso de forma positiva e eles estão trabalhando com aquela qualidade agora com mais clientes. Então, agora eu consigo parar de pensar em diminuir custo e consigo começar a alavancar de volta o crescimento comercial, né? Perfeito. Então, assim que a gente está no comercial por enquanto. Não, quando você fala, você dá essa análise, né, e faz esse diagnóstico mesmo do teu time comercial, consigo fazer um paralelo com todo o mercado imobiliário e vem essa clareza de que muitas vezes essa abundância de contatos, de leads, ela foi gerando essa ineficiência e talvez uma acomodação dos profissionais comerciais dentro do mercado imobiliário. Porque se esse cliente não está interessado exatamente no imóvel que eu apresentei para ele agora, ele não serve mais, eu vou descartar, eu vou colocar, né, como um cliente não qualificado dentro do meu CRM. E a partir do momento que você diminui a quantidade de contatos, o time comercial passa a valorizar, buscar, valorizar mesmo os contatos que eles têm e buscar essa eficiência no atendimento ao cliente. Muito legal. É uma busca que você tem falado sobre redução de custos, mas eu vejo que é uma redução de custos e também eficiência e qualidade, né, no atendimento desses clientes. A gente trabalhava muito em cima de volume, né? E isso acaba educando de forma errada o nosso consultor ali, né? Ou o corretor, né? Então, ele acaba ficando mal acostumado com volume. E isso acontecia mesmo. Estava difícil no atendimento, vamos para o outro, porque o outro vai fechar mais fácil. E aí o profissional não busca estratégias, não vai construir alternativas. E foi muito bom porque eles viram como eles precisavam mudar, sabe? E assim, a gente tem funcionários muito antigos na empresa, né? Então, a gente tem contratado pessoas boas para trabalhar, mas a gente tem conseguido fazer o pessoal evoluir, o pessoal que está há muito tempo lá na empresa, né? A gente tem funcionários não é funcionária, por exemplo, a nossa pessoa mais antiga que está lá dentro, ela tem 40 anos de empresa, que é a Cida, a nossa corretora de vendas. E assim, pense para uma pessoa, ou ela, ou pessoas que estão há 20 anos lá, ter que mudar o formato de trabalhar, que trabalharam por muito tempo, tem que haver confiança, né? Senão não tem como conseguir isso. E então, é muito complexo. É muito complexo. Mas a gente fica feliz porque a gente consegue manter, a gente está conseguindo para essa nova fase ter líderes que já eram da equipe, que a gente tem pensado ali e visto que eles podem abraçar essa liderança. Então a gente consegue nessa nova fase a gente teve que reformular nosso RH também, né? Porque na verdade a gente só tinha um DP antes, né? E como a gente queria ter pessoas boas trabalhando bem, que nem eu falei, a gente precisaria ter um suporte para essas pessoas. Então o RH e o TI a gente mudou, né? A gente tinha um TI terceirizado, hoje a gente tem uma equipe de TI interno, com um gestor, com um programador. Que para lidar com todos esses sistemas... A gente precisa dar a ferramenta para eles trabalharem e a gente precisava dar o suporte de um RH de verdade, né? Então hoje o nosso RH é muito efetivo nesse suporte, e as pessoas trabalham lá dentro, e nas contratações muito assertivas também que a gente está tendo. Então a gente está conseguindo ter um grupo mesclado assim de novos profissionais com os profissionais de muito tempo se renovando ali, para que a gente tenha um time bem forte, assim. Então está sendo muito bom.
Muito bom. Na cúpula a gente usa, inclusive, esse mantra, assim, né? Pessoas, processo e tecnologia. Isso. E eu consigo enxergar em tudo isso que você me contou aqui, me conta, que a Gonzaga investiu justamente nisso, né? Então, você estruturou um setor de gestão de pessoas mesmo, para focar no desenvolvimento, no treinamento desses profissionais que estão com você, fazer essa construção de confiança, como você disse muito bem, né? Olha, confiem em nós, confiem nessa nova direção, porque faremos mudanças, mas vai ser para o melhor de vocês, para o melhor da empresa. Tem um setor focado especificamente em desenhar processos a todo tempo. Então, a gente falou aqui agora do que vocês apresentaram no Cúpula Summit. Um processo que acontecia em maio, vocês observaram que não estava eficiente mais, já fizeram uma troca. Isso. E tecnologia, que hoje não tem como a gente... Assim, até... Tem, talvez, como sobreviver, mas não é o ideal, né? Porque a tecnologia, ela nos traz essa agilidade, ela traz eficiência, e eu enxergo cada vez mais esse setor sendo criado dentro das empresas do mercado imobiliário, né? Então, você ter um setor de TI, porque são integrações que você tem que fazer entre diferentes sistemas, é uma análise de dados, criação, muitas vezes, de tecnologia própria, e que é difícil para as empresas ficarem dependendo de profissionais de fora, né, do seu mercado. E a gente sempre tenta, a gente não gosta de ter controles paralelos, assim, então tudo que a gente cria com o setor de TI, a gente tenta colocar para dentro do sistema, do CRM, né? Então, isso e como a gente tem parceiros muito bons com a gente de CRM, então a gente consegue fazer essa implementação. Então, todo o controle de registro de não conformidades hoje está dentro do sistema da Casasoft. E então, tudo personalizado. As outras imobiliárias podem usar isso também, né? E o TI nos ajuda muito, junto com a gestão corporativa, a criar os dashboards dos setores, né? Tipo, hoje na locação, tanto na locação como um outro setor que a gente criou, que mudou um pouco, que é do setor de relacionamento com o inquilino, eles têm o dashboard na parede lá, uma televisão zona dessa lá. Gestão à vista. À vista. Então, eles têm em tempo real ali como que está o setor, o que eles têm que tomar decisão diferente. Então, isso ajuda muito a evoluir. É muito bom. Maravilha. Guilherme, são impressionantes mesmo os números que vocês conseguiram atingir, a qualidade que vocês trouxeram, né? E a transformação que foi possível fazer dentro de uma empresa que já tem aí os seus 70 anos. Então, para quem talvez esteja preocupado, dá certo, a sucessão familiar funciona, né? Desde que tenha gestores focados e interessados em fazer o melhor para essa companhia. E a gente se encaminha aqui para o final do nosso episódio. Eu queria te agradecer demais por essa conversa, por estar conosco em tantos eventos, né? A gente citou aqui Cúpula Conference é o próximo que vem aí, mas a gente citou Aluguel Master, Cúpula Summit. Te agradeço muito pela parceria e por esse papo aqui no Modo Avião, que eu tenho certeza vai inspirar muitas imobiliárias pelo Brasil. Eu que te agradeço, Karine. Assim, pra gente é muito bom poder estar mostrando nosso trabalho, né, pro mercado, e eu acredito muito em que a gente não pode olhar para uma empresa como só para números, né? A gente tem que olhar aquilo ali para um grupo social que precisa de suporte, um grupo social que quer fazer parte de algo grandioso, e a gente tem que valorizar aquelas pessoas, sabe? A gente tem que parar de olhar só... A gente falou muito de processos, né? A gente falou muito de dados, mas os processos e os dados, eles são um suporte para que a gente consiga alavancar aquelas pessoas que estão ali dentro, né? Isso ajuda muito a gente, né? Eu tenho uma frase que eu gosto, que é se eu não me engano, é da Adélia Prado. Ela é uma poetisa aí brasileira. Ela fala que às vezes Deus nos tira a poesia e a gente olha para a pedra e só vê pedra mesmo. Então, o que eu quero dos nossos funcionários é que eles olhem para os processos, não vejam só processos, né? A nossa meta é que cada um olhe para o cliente ali e esteja disposto a realmente solucionar a demanda do cliente, seja comercial, seja administrativa, e a gente só consegue isso quando a gente consegue um sentimento de pertencimento do grupo. E quando uma empresa consegue isso, a gente consegue fazer a mudança se for necessária, que o grupo vai estar junto. Então, eu queria terminar deixando um agradecimento ao nosso grupo, né? O pessoal que trabalha com a gente lá, eles são nota 10, e sem isso a gente não conseguiria nada. Então, muito obrigado, Karine, pelo espaço aí, e muito obrigado por nos dar a oportunidade de mostrar o que o nosso grupo está fazendo lá. Maravilha, estão fazendo um trabalho muito bem feito, merece ser apresentado para o mercado. Obrigada. Obrigado.
Ofereça parcelamento em até 21 vezes no cartão. Com a TicPag, seu cliente parcela rescisões, aluguéis, condomínios e reformas e você recebe tudo à vista em um dia útil. Chame pelo WhatsApp 15 99776 1140. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Você ouviu o Modo Avião, conteúdo original Cúpula e Imob Report, edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Cred Aluga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.